Bom dia, bom sábado a todos. Aos que não me conhecem, meu nome é Marcelo, mas vocês conhecem a Alda e ela falou que eu tenho até as 10 horas para falar. E vocês já imaginam o que acontece se eu não terminar até as 10 horas. E eu costumo falar muito. A lição dessa semana, como sempre, é uma lição maravilhosa, mas que não deve ser maravilhosa só no papel. Ela precisa ser efetiva e eficaz na nossa vida. E nós precisamos transformar os ensinamentos que temos nessa rica mensagem de Efésios 6 em realidade para o nosso dia a dia. Está um bonito dia lá fora. Eu falava sobre isso aqui na semana passada. O dia está maravilhoso. O céu não está aberto, mas vemos ainda uma parte de céu azul. De vez em quando bate o sol aqui atrás. Temos esse bonito jardim para olhar. Temos esse agradável lugar para nos... Bom dia, tudo bem? Para nos conterrâneos meus, para nos confraternizarmos. Mas a verdade é que a nosso redor, à nossa volta e nesse mundo, estamos em guerra. Há um conflito em andamento. Durante essa semana, acompanhei o drama de um amigo que mora naquele pedacinho de chão que não para de ter foguete para todo lado. Ele é judeu e durante a semana toda ele ficou relatando o que está acontecendo ali na troca de mísseis entre Israel e o Hamas. E é interessante pensar que é uma coisa tão fora da nossa realidade que a gente não consegue sequer dimensionar o que essas coisas efetivamente representam. Mas dava desespero de ver ali, ele colocando no Facebook durante a semana, o toque de sirene já tocou 4 vezes. E nós estamos nos recolhendo por causa dos foguetes. E isso porque ele está do lado de Israel. Que essa semana, pela primeira vez, caiu um foguete ali. Pela primeira vez caiu um foguete. Mas ali na região da Palestina, cai foguete o tempo todo. Não importa quem tem razão. Importa que estamos num conflito. E embora estejamos nesse lugar maravilhoso, nesse dia agradável, nós temos que ter em concepção que nós também estamos num conflito. Foi o que a lição desse trimestre nos trouxe logo na sua primeira meditação. Crescendo em Cristo. Eu vou usar aqui o... Por que eu vou usar o PowerPoint? Eu vou ser bem sincero com vocês, eu tenho um pouco de dificuldade com tantas traduções de Bíblia que nós temos hoje. Eu acho demasiado, isso é muito pessoal, é óbvio, né? Eu acho que é complicado doutrinariamente, as pessoas não guardam mais as passagens bíblicas, nós já não falamos mais a mesma língua. Mas, para aqueles que estudam, para aqueles que fazem as comparações, é muito interessante do ponto de vista do estudo mesmo, você ter tantas traduções, porque você consegue comparar as linguagens e às vezes coisas que estão distantes de nós pelas realidades, inclusive desse texto que a gente analisa hoje, mas através de uma linguagem mais contemporânea, mais próxima de nós, fica mais fácil de entender. Por isso que eu coloquei aqui, eu usei a tradução da Bíblia Viva. Armas para a vitória. Somos cristãos e quando pensamos em armas, traz um certo paradoxo, não? Armas para os cristãos. Mas estamos falando de armas de ataque ou de armas de defesa? Das duas? Das duas. A legítima defesa. Eu acho que muito mais de defesa, né? Acho que inclusive a espada, quando Paulo fala da espada, ele fala para a gente usar a espada como Cristo usou, né? Como veremos mais para frente. Mas eu acho que é defesa. Está meio claro ali. Essa figura colocaram essa semana na internet, eu achei muito interessante, mas está muito claro, não sei se vocês conseguem ver, uma pessoa com uma armadura. E o verso que nós meditamos inicialmente é: portanto, usem cada peça da armadura de Deus para... Não consigo ler daqui, gente. Para resistirem ao inimigo, sempre que ele atacar, e quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Usem o quê? A armadura. E a armadura é de quem? A armadura é nossa, irmãos? Somos nós que escolhemos as peças da armadura? Somos nós que escolhemos qual peças vamos usar? Somos nós que selecionamos a forma de usar?
Ou não? De quem que é a armadura? Volte um pouquinho ali no verso 10, que não está na lição, mas diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A armadura está na força do Senhor e no seu poder, não cabe a nós. A necessidade de usar essa armadura. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Deus nos dá uma armadura. E Satanás o que tem dado para nós nesse mundo, irmãos? Armadilhas. Armadilhas. A armadura é para alguns ou é para todos? Todos os que creem em Deus ou todos os que não creem em Deus são afetados pelo conflito? Só os que acreditam em Deus são afetados pelo conflito ou não? Todos são afetados pelo conflito. Todos. A armadura está disponível só para aqueles que creem em Deus ou a armadura está disponível para todos? Desde que passem a acreditar em Deus. Mas acontece o seguinte, entramos agora na parte prática da coisa. A armadura está disponível para todos. Todos que conhecem. E aqueles que conhecem, precisam aprender a usar armadura ou não? Todos que entram na faculdade, ou em qualquer nível de escola, todos obtêm o mesmo resultado? Mas não são os mesmos professores? Não é a mesma estrutura de escola? Não são os mesmos mestres? Por que uns obtêm melhores resultados e por que outros obtêm piores resultados? Porque buscam intensidade diferente. Porque cada um escolhe usar. Todos nós fomos chamados a usar a armadura. Ela está disponível para todos. Cabe ao nosso livre-arbítrio escolher se usaremos ou não essa armadura. E vejam o segundo verso. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpo, os reis malignos do mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas, que governam este mundo, e contra um número tremendo de maus espíritos no mundo espiritual. Vocês conhecem a revelação, vocês sabem que o Espírito de profecia diz que os anjos travam lutas corporais, pela minha e pela sua vida. Nós não vemos, mas a luta é corporal. E é uma luta intensa. Imagine o seguinte, um outro comentarista trouxe essa ideia, eu achei apropriada. Nós não vemos os micróbios, nós não vemos as bactérias, nós não vemos os vírus, e eles estão aqui. E Deus nos dotou dessa máquina maravilhosa, né, que luta contra todas essas adversidades que foram criadas pelo pecado, independente da nossa vontade. Os anjos a mesma coisa, eles brigam pela nossa vida e pela nossa salvação sem que nós vejamos, mas eles estão brigando por nós, por mim e por você. Deus nos dotou dessa grande dádiva, mas Deus nos dotou também da dádiva de conhecer a sua palavra e através da sua palavra ter outro tipo de proteção que é diretamente dele. Na segunda, a lição trazia a ideia do cinto da verdade e da couraça da justiça, interligados os dois. Diz lá o verso: mas para fazer isso vocês necessitam do cinturão forte da verdade e da couraça da aprovação de Deus. A lição aqui ela não está tratando dessa interlocução entre verdade e mentira, como nós tratamos comumente no nosso dia a dia. É muito mais do que isso. É verdade num sentido muito mais profundo. Quem é a verdade, irmãos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a verdade. E Cristo está dizendo para mim e para você: esteja munido da verdade. Esteja comigo. A figura de Paulo, né? Imagine Paulo numa prisão, o quanto era presente para ele essa figura do soldado romano ao seu redor. Para nós é alguma coisa distante, alguma coisa que
Fica até difícil da gente visualizar se não tivermos as ideias de forma gráfica. Mas Paulo tinha isso muito próximo dele, no seu dia a dia, né? E Jesus é o nosso cinturão, Ele é a verdade que está entre nós. Mas Ele não é só isso, Ele é o que também? Ele é a nossa justiça. Podemos nos salvar sozinhos, irmãos? Podemos fazer alguma coisa sozinhos? As pessoas caçam milagres, né? E eu penso que um milagre é você abrir o olho todo dia. Quando você abre o olho pela manhã, pense assim: eu sou um milagre de Jesus, porque abri o olho novamente. Obrigado, Senhor, por essa grande dádiva da vida, de eu ser um milagre teu. O mesmo poder que emana da cruz para salvar a mim e a você, é o mesmo poder que emana da cruz para nos manter vivos e atrás de Cristo todos os dias. É o mesmo poder. As pessoas têm grande dificuldade pensando assim: a salvação é obra de uma vida. Será, irmãos? Será que nós temos a salvação não, a santificação. A salvação é obra de um segundo. É você olhar para a cruz e falar: eu aceito, você está salvo. Foi assim com o ladrão na cruz, não foi? Mas e a santificação? É obra de uma vida? Nós precisamos de 50, de 60, de 70 anos para nos tornarmos mais e mais parecidos com Cristo? Quando Cristo disse assim: sem mim nada podeis fazer. Ou quando a Bíblia diz assim: tudo posso naquele que... Tudo posso o que, irmãos? Tudo posso um carro novo? Tudo posso uma casa nova? Uma próxima viagem para Disney? É isso que tudo posso? É tudo posso o que, irmãos? É tudo posso ser parecido com Cristo, né? Quando eu peço em oração: Senhor, eu quero ser parecido contigo. Será que precisa de 70 anos para Jesus nos transformar? Por você vai demorar não 70 anos, vai demorar séculos. Por mim e por você. Mas por Cristo, pois não, irmão? Depende de buscar a Cristo, né? Depende de buscar a Cristo. Por isso essa guerra espiritual. Por isso essa guerra espiritual. Porque qual que é a grande intenção de Satanás? Não é outra senão nos manter ocupados. Quanto mais ocupados estamos, menos tempo temos para quem? Para Cristo. Menos tempo temos disponível para Ele, menos tempo temos para buscá-lo. Se menos tempo temos para cada uma dessas coisas, fiz um trava-língua agora, né? Se menos tempo temos para essas coisas, cada vez mais demorará mais tempo para nos parecermos com Ele. Na terça, a preparação e o escudo da fé. Calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem a boa nova da paz com Deus. Agora, Paulo nos traz essa figura dos sapatos. Em cada batalha vocês precisarão da fé como escudo para deter as flechas ardentes disparadas por Satanás contra vocês. E aí a lição fazia essa comparação dos sapatos dos romanos, que tinham uma preparação especial para cada um dos pisos, né, que eles iam enfrentar. Eles se deslocavam a pé sempre durante longas distâncias. E imagina a dificuldade de estrutura mesmo que eles enfrentavam no seu dia a dia. E nós temos dificuldades todos os dias, né, irmãos? Todos os dias desafios. Na escola, no trabalho, todos os dias desafios nas opções que vamos fazer. E qual é a única forma de estarmos seguros? Estarmos pisando aonde? Estarmos com os pés sobre o quê? Firmados onde, irmãos? Na rocha. Na rocha. Lembram-se da parábola? Você tem duas opções. Ou você constrói a sua casa sobre a rocha, ou você constrói a sua casa sobre a areia. E qual que é a nossa rocha? A boa nova da paz com Deus. Para quê? Para levarmos os evangelhos, inclusive, para outras pessoas. Mas, em cada batalha, vocês precisarão da fé como escudo para deter as flechas ardentes disparadas contra vocês. A fé é dom de quem? Nada depende da gente, né?
E nós, com esse nosso senso de justiça, com esse nosso senso de análise, de julgamento, que a gente faz de tudo, de todos, a gente fica pensando assim, poxa vida, mas nada depende de mim. Graças a Deus que nada depende da gente. Porque se alguma coisa dependesse da gente, ia dar tudo errado. Porque a gente consegue fazer tudo errado ainda quando está certo. O plano da salvação, ele é tão maravilhoso, Deus é tão bom e nos ama tanto, que a única variável entre eu, você e a salvação, somos nós. Para quê? Para se salvar? Não, para se perder. A semana passada estudávamos sobre isso aqui na classe, né? Só nos perderemos, irmãos, se fizermos muita força para nos perdermos. Se fizermos a opção de muita força para nos perdermos, porque o plano da salvação é perfeito. Jesus projetou isso de forma tão perfeita para nós e nós não temos problema nenhum com isso. A única variável sou eu e você. E o escudo da fé, e eu fiquei imaginando assim, a posição, vocês já viram aqueles filmes, né? Um exército do lado de cá solta aquelas flechas flamejantes e tal, e o pessoal do lado de cá, o que eles fazem? Abaixam e colocam o escudo na frente. E às vezes a gente quer resolver de outras formas, né? Qual é a forma mais fácil? Se abaixar? Abaixar onde? Em oração. E nós vamos ver isso no último dia. Quando nos abaixamos em oração, as flechas não nos atingem, ou se nos atingem, ainda que nos atinjam, nós temos a certeza, e isso vai vir no próximo texto, o capacete e a espada, e precisarão do capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vivemos num mundo e eu quero fazer essa transferência aqui em relação ao capacete, porque protege a nossa cabeça. Aqui ele está falando do capacete da salvação, mas eu acho que não tem problema nenhum a gente fazer essa transferência. Vivemos num mundo que toma o tempo todo o meu e o seu pensamento. Já reparou que a sua cabeça está sempre ocupada com alguma coisa? Você tem sempre alguma coisa a mais para ler, você tem sempre alguma coisa a mais para assistir, você tem sempre alguma coisa a mais para ouvir, você tem sempre alguma coisa a mais para comer, você tem sempre alguma coisa a mais para sentir. E a revelação também nos diz que por onde é que Satanás entra? Vocês lembram? Pelos sentidos. Que são o quê? As avenidas da alma. As avenidas da alma. Mas nós temos o capacete da salvação, que é pensar nas coisas do alto. E quando estamos pensando nas coisas do alto, não nos perdemos com as coisas do dia a dia dessa terra, porque estamos mais próximos do Senhor. E temos também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E talvez desses elementos todos que vimos até agora, a espada é a única que nos dá a sensação de que é de ataque, né? E não de defesa. Devemos usar a palavra de Deus para atacar alguém, irmãos? Nós devemos usar a palavra de Deus para quê? Ou para salvar alguém. Como Jesus usou se defendendo, ou como Jesus usou salvando as pessoas. É essa a nossa função. Na quinta-feira trazia a ideia de orando sempre. É uma outra dificuldade que temos hoje, não? É uma outra dificuldade que temos hoje. Muito pouco é uma contradição, né? Temos pouco tempo para quê? Para orar. Pouquíssimo tempo de oração. Talvez por isso Deus tenha falado assim, orando o tempo todo, ou pelo menos mantendo conexão. Eu sempre falo isso e eu acho que funciona para mim, poderia funcionar para você também, para aqueles que ainda não fazem. Peça de manhã para Deus. Fala, Senhor, eu vou esquecer do Senhor durante o dia, mas o Senhor, eu sei, não vai esquecer de mim. Então, como o Senhor não vai esquecer de mim, Senhor, faça também com que eu não esqueça do Senhor. Para mim funciona. Para mim funciona. E em todas as situações do dia, você acaba entrando em oração. Você acaba lembrando se aquilo tem reino de Deus ou se aquilo não tem reino de Deus no que você está fazendo. Eu gosto de um pregador de São Paulo que ele divide as duas ideias. Ele fala assim, tudo que você vai fazer nessa vida, ela tem duas opções. Parece um pouco de maniqueísmo, mas não é. Ou ela está no reino de Deus,
Ou ela está no reino do eu? E é essa a opção que nós temos que fazer. O que nós estamos fazendo? Está no reino de Deus ou está no reino do eu? A opção acrescenta aquilo que eu acredito, que é no reino dos céus, ou a opção acrescenta no reino que eu estou vivendo aqui nessa terra? E o texto diz: orem o tempo todo, peçam a Deus qualquer coisa que esteja de acordo com os desejos do Espírito Santo, argumentem com Ele, fazendo-o lembrar-se das necessidades de vocês, e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Nós temos que lembrar o seguinte, né? Essa batalha a qual nós fomos chamados não é somente uma batalha nossa, individual. Ela, em certo sentido, ela também é o quê? Coletiva. E eu e você temos o privilégio de estar nessa batalha para quê? Para ir atrás das outras pessoas que não sabem que estão no meio de uma guerra, que muitas delas são alvejadas no dia a dia e morrem sem saber que estavam no meio de um conflito. Porque o diabo é assim, né? O diabo é um ser que ele não respeita sequer aqueles que o servem. Essa semana, não sei quantos viram, mas lá em São Paulo está uma guerra urbana, né? Aqui, exportaram um pouco aqui para Santa Catarina também, a sua cidade. Aqui para Santa Catarina também. Mas São Paulo está foi por isso que vocês vieram para cá, né? Estão correndo de São Paulo. E o diabo, ele não respeita sequer aqueles que o servem. Não estou falando dos policiais, mas estou falando dos bandidos que estão atrás dos policiais. E eles atrás dos policiais acabam alvejados também. E morrem também. Satanás não poupa ninguém. E não poupa principalmente aqueles que estão do lado certo, que somos nós. Eu gostaria de passar um pequeno vídeo. Está terminando o meu tempo? Eu gostaria de passar um pequeno vídeo. Men, we were not made to live like most men. We were made to fight. We were made to strive. We were made to work. We were made to conquer. We were made to give ourselves for something that is eternal. Adam was given the command to do what? To go out and subdue. To bring everything in creation in harmony with the will of God. To do all His governing, all His things within the context of God's will. Now we live in a fallen world that lives in darkness and death. The kingdom of the evil one spread abroad throughout the land. You and I were not called to play video games. We were not called to sit in front of a television set. We were not called to give ourselves to trifles. We were called to advance a kingdom. To live with a passion, to fight for Him. And to only every once in a while drop our swords and look up for a smile. I want to fight. I don't want comfort. I don't want ease in Zion. Because the kingdom of God is built not by those who rest easily in Zion, but by those who go out into the streets and fight. And the weapons of our warfare are not carnal. They are mighty. Intercessory prayer, the proclamation of the gospel, and sacrificial love. Men, rise up, O men of God. Do what you were called to do. Be valiant and strong. And know that it's going to cost you. You take your stand beside Jesus Christ and His cause, and you watch the devil come after you, buffeting you from the outside and from the inside.
But that's what war is about. And so he has given us a great commission to pace a room at night saying, there is a place where he is not worshipped, where he is not worshipped. There is a place where he is not worshipped. I cannot sleep. There is a place where he is not worshipped. There is a place where the flag of Zion does not fly. That's what we were made for. To set aside our little temporal causes and to give ourselves to this one great battle. É nessa batalha que eu e você estamos envolvidos. É nesse grande conflito entre o bem e o mal. Mas nós temos, a boa notícia é essa: nós estamos do lado certo. Nós estamos do lado de Jesus, o Cristo. E Ele nos habilitou com a sua armadura. Ele nos deu as suas armas para nos salvarmos e para levarmos a salvação para todas as pessoas que estão lá fora, no conflito, sem saber que podem ser alvejadas a qualquer momento. Leiam comigo. Devemos vestir cada peça da armadura e então ficar firmes. O Senhor nos honrou ao nos escolher como seus soldados. Vamos lutar bravamente por Ele, mantendo o direito em cada ação. Coloque como sua couraça aquela justiça divinamente protegida, que todos têm o privilégio de vestir. Isso protegerá sua vida espiritual. Como você está? Assim, eles vão orar de novo no final, mas como você está, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos trouxe até aqui e o Senhor nos colocou do lado certo desse conflito que há lá fora. Que no conflito que é travado na nossa mente, no nosso coração, Senhor, o Senhor seja o dono de tudo. Que o Senhor seja o primeiro e o último e nos guarde de todo o mal. Nos dá, Senhor, a consciência de que precisamos de Ti para sobreviver, não apenas nessa vida, mas principalmente para a vida eterna. Guarda-nos para o Teu reino, nos dá um sábado feliz na Tua companhia. E a continuidade dessa programação seja para a honra e para a glória do Teu nome. É o que Te pedimos e sempre Te agradecemos, no nome santo, doce, mas acima de tudo sagrado do Teu Filho Jesus. Amém. Bom sábado a todos.